Se ou não, direitos sobre religião. A história da evangelização no Brasil envolvia o domínio do mercado dos bens da salvação e era detida pela religião oficial do Estado. Recebiam tal chamado para instituir igreja e consolidar o direito do culto protestante. Na minha vida para a conversão, senti um chamado por Deus para ser missionário. Nasci no dia 8 de setembro de 1809, próximo a Glasgow, Escócia. Meus pais eram membros ativos na igreja presbiteriana. Fiquei órfão cedo. Aos meus 6 anos de idade, aos meus 10 meses, perdi meu pai. Minha mãe casou-se novamente. Aos meus 6 anos, minha mãe veio a falecer e passei a ser cuidado pelo meu padrasto. Ele queria que eu me tornasse pastor, mas eu escolhi os caminhos. Iniciei meus estudos formei-me cedo em farmácia e cirurgia e logo tornei médico de bordo. Com o passar do tempo, pude conhecer outras nações e continentes. Nessa época, o conflito sobre minhas crenças começou. Me decepcionava cada vez mais com as religiões, que para mim seriam como instrumentos para justificar as disparidades entre ricos e pobres. Após uma experiência de médico bom, montei um consultório. Atendi uma paciente de idade avançada, pobre, vítima de uma enfermidade, mas que está convicta. Impressionou-me o tamanho do testemunho de fé. Converti-me por meio da leitura e meditação da palavra. Meditação da palavra. Quase que imediatamente. E quase que imediatamente me dispus a ser missionária. Casei-me com Margaret Crawford em 1838. Fomos para a Ilha da Madeira. Lá estabeleci desenho de escolas cujo texto era a Bíblia. Meus projetos contrariaram a luz, gerando uma violenta perseguição. Para não sermos assassinados, tivemos que deixar o país. Em 1851, Margaret faleceu. Posteriormente, casei com Sara Portuguesa. Tomamos conhecimento sobre o Brasil e sentimos chamado por Deus para trabalhar lá. A implantação da primeira igreja protestante no Brasil não seria algo fácil, porém chegamos em tempo oportuno, onde Dom Pedro II visava aumentar a população brasileira com a chegada de imigrantes. E a Igreja Católica Romana passava por sua pior fase no Brasil, mesmo sendo religião oficial do Estado. Era um momento politicamente conveniente para nós. Em 10 de maio de 1855, minha esposa e eu desembarcamos no Rio de Janeiro, optando por residir na cidade de Petrópolis, cidade imperial com um clima mais favorável. O Brasil enfrentava enormes problemas com a cólera, por isso apresentei uma responsável da área de saúde e ofereci-me para prestar serviços médicos de forma gratuita. Foi em Petrópolis. Essa estratégia tinha o objetivo de estabelecer uma rede de contatos que me seria úteis mais à frente. Consegui desenvolver grande influência social dos brasileiros. Foi em Petrópolis, no dia 19 de agosto de 1855, que demos início à evangelização no Brasil. Sara e eu fundamos a primeira escola dominical, em caráter permanente e em língua portuguesa. Em 1856, convidei homens madeirenses experientes para ajudar no trabalho. Alugamos uma casa para dar início aos trabalhos, onde foi feito o primeiro local de curso da igreja. Iniciamos um trabalho de distribuições de Bíblias, com desafios, lutas, mas com sucesso. Descontente com isso, a Igreja Católica nos perseguia e alegava que as Bíblias eram falsas. No dia 11 de julho de 1856,
com o primeiro batismo de um brasileiro. A igreja não era vinculada a nenhum grupo eclesiástico cristão e não era reconhecida pelo governo. Essa é a atual Igreja Evangélica Fluminense. Uma nova perseguição iniciou-se com a conversão de duas senhoras da corte, pois se entendia que o batismo delas, mesmo em culto doméstico, apresentava algo oficial. Nós, missionários, estávamos entrando em combate direto com a hierarquia católica e com as autoridades constituídas do Império. Não era possível viver na clandestinidade do culto doméstico, mas não havia alternativa. Enfrentava-se a religião oficial do Estado ou desistia-se da implantação de uma igreja protestante no Brasil. Pela luta dos direitos católicos, tive que efetuar as acusações do exercício de atividades ilegais a manter cultos domésticos. Então fiz uma súmula de 11 questões que submetia a 3 juízes do Império. Até aquele momento, a interpretação jurídica da Constituição do Império não privilegiava a adoção de cultos protestantes. Para mim, ficava claro que era necessário reinterpretar a Constituição Imperial. Era preciso definir um nível de liberdade religiosa existente no país. E a resposta dos juristas foi amplamente positiva à minha causa. E além de servir como defesa, serviu também como jurisprudência benéfica ao culto protestante no Brasil, tornando-se um marco histórico. No entanto, apesar dessa vitória, atrai a atenção dos representantes da religião oficial do Estado, que começaram com um movimento persecutório. Isso trouxe desânimo e surgiram várias dúvidas, e uma delas era se realmente nós deveríamos continuar aqui. O nosso desejo era saber e fazer a vontade de Deus. Então escrevi aos irmãos da igreja que rogassem a Deus por nós. O início de 1860 foi de bastante apreensão para nós. Sabíamos que era necessário permanecer no país para consolidar as conquistas já obtidas e iniciar campanhas visando obter plena cidadania aos protestantes brasileiros. Precisávamos de uma manifestação de apoio. A forte pressão exercida através das acusações das autoridades contra nós fez como se fossem produzidas abaixo-assinados solicitando a nossa permanência e atestando a nossa idoneidade. Até que então, tivemos uma visita inesperada do imperador Dom Pedro II. Que nos deu provas de estima e de interesse na permanência de nós missionários no Brasil. A partir daí, ficamos encorajados de permanecer no Brasil e prosseguir abrindo espaço para ministérios entre os católicos. Ao invés de partir para uma propaganda mais agressiva, Ao invés de continuar meu projeto missionário de forma a marginar a sociedade, parti para uma propaganda mais agressiva, incentivando o culto doméstico na casa de outros membros. Então as perseguições não tardaram a vir. Mas com a Constituição e o parecer dos 3 juízes irmãos, iniciei processo contra seus algozes, utilizando toda a minha rede de amizades que cultivei em 6 anos no país. No campo das leis, iniciei campanha a favor do casamento civil. Através das páginas do Correio Mercantil,
Rapidamente, essa situação foi suprida. E em 11 de setembro de 1861, o governo imperial decretou a lei autorizando o casamento dos católicos. Com a vitória jurídica no ano de 1859 e a aprovação de Dom Pedro II em 1860, iniciaram um processo em série de conquistas dos direitos católicos. Fomos chamados por Deus para evangelizar no Brasil. Contudo, a implantação da igreja não foi algo tão fácil. Tivemos várias lutas para poder consolidar o direito dos católicos. Portanto, a Igreja Evangélica instituiu-se a primeira Igreja Evangélica do Rio de Janeiro, brasileira, com atividades em língua portuguesa, porque rompeu com o monopólio sacerdotal, consolidando o culto protestante e tornando-me o pioneiro da evangelização no Brasil. Quem sou eu? Robert Reid Calley. Eu sou